eu quero estar ao lado de vocês para nós compreendermos juntos o que Deus tem para nos falar. Então, no início dessa série, nós ligamos nossa Wi-Fi, mas nós não vamos desligar quando ela acabar. Nós vamos continuar com nossa fé ligada, amém? Amém. Nós vamos falar hoje sobre um personagem muito legal que eu gosto particularmente, e o nome dele é Davi. Davi foi um homem sensacional, e nós vamos ver alguns aspectos da vida dele. Davi foi um dos poucos que foram rei, profeta, sacerdote, músico, filósofo. Ele é quase um bombril, assim, 1000 utilidades. E ele era bom em todas as áreas. Impressionante. Davi também teve uma honra que foi de poucos, que o próprio Jesus era conhecido como filho de Davi. Olha só que coisa interessante, já imaginou, Hector? Jesus passando lá e o pessoal, Jesus, filho do Hector, tem compaixão de mim? Meu Deus do céu, o cara era muito fantástico mesmo, né? E uma das melhores características de Davi é que ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, com certeza, nós temos algo de bom para aprender com ele nessa noite. Nós vamos falar sobre fé para lutar, então eu convido todos vocês a pegarem as suas espadas e ir para a guerra junto comigo. Amém? Amém. E como é fé para lutar, eu poderia falar sobre diversas lutas que nós temos. Não poderia falar de nós lutar contra o diabo, lutar contra os seus demônios, lutar contra outras pessoas. Mas nós vamos falar sobre um inimigo que é muito mais perigoso que todo esse povo aí, que é nós mesmos. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Então eu peço que você repita comigo. Eu sou meu pior inimigo. Meu pior inimigo. Isso. Que coisa linda, né? E o primeiro ponto é: acredite em você. Se você acreditar em si mesmo, você já tem meia batalha vencida. A outra metade é por conta de Deus. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Então ele levava as ovelhas do seu pai para o pasto todos os dias. E além dos incontáveis lobos, ele também, o próprio Davi relata que ele matou ursos e leões, animais perigosíssimos. E o próximo texto é ele conversando, que nós vamos ler juntos, é ele conversando com o rei Saul, pedindo para ele lutar por Golias. Ele está lá naquele momento, ele está pedindo, Saul, deixa eu ir lutar, porque eu já matei lobos e ursos. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e também me salvará desse filisteu. O legal é que não foi nenhuma nem duas vezes. Ele fez isso várias vezes. Certa vez eu estava na casa de um amigo meu fazendo um trabalho, de 3 amigos, e aí o cachorro do dono da casa se soltou. O nome do cachorro é Saddam Hussein. O que eu posso esperar de um cachorro que seja um Saddam Hussein, né? E aí o cachorro, e ele era mais ou menos, ele era bem grande. E aí no desespero saí correndo na ladeira abaixo, eu e meu outro amigo, né, que estava visitando. E ele magrinho e eu gordinho, pensei, e se eu ficar já era, né? Mas saí correndo desesperado. A casa dele era no final da rua, eu saí correndo, é o Corvo, acho que é o Júlio Corvo, acho que o pessoal conhece. Desci correndo na casa dele, tinha uma janela aberta, eu me atirei para cima da janela, entrei para dentro da casa dele, mas pensa num ninja. E aí, eu escapei do cachorro, graças a Deus. E eu esperei até meio-dia, acho que para sair para casa. Mas, com certeza, eu não sabia da minha força, né? Claro que eu não iria maltratar o animalzinho, né? Mas eu poderia ter dado um chute, né? Para me proteger, alguma coisa assim, né? Eu poderia ter usado a minha força, poderia ter agarrado ele, né? Mas não consegui fazer isso. Eu não sabia do meu potencial. Mas, voltando para Davi, gente, para você enfrentar um urso ou um leão, você tem que acreditar em si mesmo. Você tem que saber a tua força. Já imaginou, Matione? Tu no ringue lá, dá uma cotovelada, o leão te arranca o braço fora, né? Não tem como. Claro que também nós temos um mito quando olhamos para Davi, né? Nós vemos uma imagem fofinha dele e tal, mas ele não era tão fofinho assim.
Tem em 1 Samuel 16, 18 diz o seguinte: um dos empregados respondeu: Jessé da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico, é também valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então ele não era fofinho, ele já era um soldado, já era forte, já era musculosinho. E Davi estava pedindo por favor para Saul, para ele poder ir lutar. Ele estava implorando. É a mesma coisa que hoje o Gui, meu irmão, implorar para lutar contra o Anderson Silva. Só se o cara tá louco, não deve estar certo. Mas Davi acreditava em si mesmo. E nós também temos que acreditar. Nós temos que ter convicção que nós podemos realizar alguma coisa nessa vida. Deus quer trazer essa mentalidade hoje, que nós somos capazes de vencer. Nós somos capazes de realizar coisas muito grandes. Na sua opinião, você acha que Deus criou todo esse universo, entregou seu Filho unigênito para você, para morrer por você, para você ficar de mimimi? É claro que não. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Então nós temos que pegar nossa espada mesmo e ir para a luta. E qual é o urso que você hoje acha que não consegue vencer? O desemprego, o marido, a esposa, o ursão. Talvez seja um urso na tua vida, não sei, né? Eu vou casar daqui a pouco, tomara que a Carol não seja um urso. Não vai ser em nome de Jesus. Acho que eu não podia ter falado isso, mas beleza. Pode ser que eu perca o casamento já agora. Tomara que não, Carol, em nome de Jesus. Foi tão difícil conseguir, né? Mas qual que é o teu urso hoje? Depressão, falta de confiança? Qual que é o urso que você acha que você não tem capacidade de vencer? Tome cuidado, porque o meu Deus me faz vencer. Eu não sei o teu Deus, não sei qual Deus tu serve. O meu Deus me faz vitorioso. E nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes o diabo faz uma pomba virar um tiranossauro rex. Ele nos confunde. Ele faz uma pequena coisa, é o legítimo tempestade em copo de água. É uma pequena coisa que o diabo transforma em um dinossauro para nos confundir. E nós não temos confiança em nós mesmos. É a mesma coisa de você correr na esteira. Eu que estou indo na academia, correr na esteira é a mesma coisa, porque você está correndo lá, mas tu não sai do lugar. É verdade ou não? Você pode até emagrecer e tal, né, que é o objetivo da esteira, mas você não sai do lugar. E você não acreditar em si mesmo é a mesma coisa. Você pode até viver, mas você não vai evoluir. E nós temos vários homens na Bíblia, por exemplo, Ezequiel e Isaías, que Deus aparecia para eles, eles imediatamente se prostravam em sinal de respeito, e reverência, para Deus falar com ele, mas Deus sempre pedia, sabe o que? Para eles ficarem de pé. Deus sempre pedia, beleza, eu vi Deus, agora fica de pé que eu vou falar contigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus fazia isso? Porque para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que confiar em nós mesmos, nós temos que nos erguer para você realizar aquilo que Deus quer. Entenda, nós temos que entender que nós não somos qualquer um. Então não fique apenas com a glória de Deus, mas vá, vence as batalhas e implante o reino de Deus. Deus quer isso para você. Deus não quer apresentar apenas a glória, mas Ele quer que você caminhe, que você vença. Claro que também não basta apenas você acreditar em si mesmo, mas você tem que acreditar em Deus. Vale ressaltar que nós não somos nada sem Deus, tá? Nós não somos nada. E nós temos que saber aprender a confiar em Deus. É isso que Davi fala antes de enfrentar Golias. No último versículo ele fala assim: tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e também me salvará desse filisteu. Então tinha uma mescla de confiança dele com acreditar em Deus. As duas coisas têm que andar juntas. Davi sabia que não era por causa da sua força que ele matou os leões. Davi sabia disso, mas sim pela força de Deus. O próprio Deus era a artilharia de Davi. E é assim conosco hoje, tá? Imagina a cena. Davi, prestes a enfrentar Golias, né? Provavelmente você já viu um filme relacionado a isso. É uma das histórias mais contadas nas igrejas, né? E até nos outros lugares, não só na igreja apenas.
E Golias olhou para Davi e pensou, mas o que é esse cachorro aí que me enfrentar? Esse carnicinho aí, tão pequenininho, e eu grandão aqui. Ele não viu o Deus que estava por trás de Davi. Mas Davi sim, Davi olhou para o lado, viu os pernão de Deus, viu, ei rapaz, eu não vou ter impossível com esse cara aqui. E com Deus nós não temos impossíveis. Por mais que nós podemos ver que a nossa situação não está fácil, as coisas que estão acontecendo na nossa vida não está fácil, Deus é um Deus do impossível. Então você pode. Na verdade, a nossa vida, lembra da Fórmula 1? A nossa vida tem que ser uma dobradinha. Lembra do Schumacher e do Rubinho, quando eles andavam juntos? No pódio da nossa vida tem que ser da mesma forma. Tem que dar Deus em primeiro lugar e você em segundo. Porque se você não se amar, você não acreditar, você não vai poder amar e nem acreditar nas outras pessoas. E muitas vezes nós não conseguimos ver esse potencial em nós mesmos. Nós não conseguimos. Nós precisamos de ajuda de outras pessoas. E pessoal, eu tive essa ajuda também. Eu era um jovem, adolescente em outra igreja, que eu era o desviado. Que eu era só mais um no meio da multidão, eu não levava nada a sério, não tinha nenhuma expectativa de vida, né, com Deus. Mas, no meu caso, eu tive meus pastores que começaram a andar comigo e desenvolveram isso, e me mostraram que eu sou capaz de realizar algo bom nessa terra. Então nós precisamos dessa visão de fora, nós precisamos disso. E eu não conheço todos vocês, mas pela fé eu quero dizer que vocês já são capazes de realizar alguma coisa. Eu quero dizer que pela fé vocês são capazes de realizar algo que você nem imagina. Você é capaz de fazer alguma coisa importante nessa terra. Então o próximo ponto é: aprenda a fugir. Existe a hora de você fugir, mas também existe a hora de você lutar. Eu sei que falar de fuga numa pregação sobre lutar é meio estranho, né? Eu sei disso. Mas não é só porque a oportunidade de lutar aparece nas nossas vidas é que nós temos que lutar. Não é só por causa disso. Talvez a nossa vida está uma turbulência hoje, está uma confusão, porque nós entramos em batalhas que nós não era para ter entrado. Você acha que Davi, na sua baita coragem, na sua grande força, fugiu de algo? Faça a pergunta para você mesmo aí. Vou contar então outro aspecto da vida de Davi para vocês. Davi se tornou então um excelente soldado. Junto com isso ele começou a comandar, virou general do exército de Israel. E a sua popularidade cresceu muito. Todos os povos conheciam Davi. Mas também, a popularidade de Davi ascendeu, e também juntamente com isso acendeu uma inveja no rei Saul. Acendeu uma inveja no rei. Porque além da fama de Davi estar se alastrando, o povo, quando os dois passeavam no reino, o povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares. E com essa inveja foi tão grande que o próprio rei de Israel tentou matar Davi 3 vezes com uma lança. Pensou, a lança deve ser muito grande, né? Os caras já eram grandes naquela época. Atiraram contra você. Então 3 vezes Saul tentou matar Davi. E Davi, nos próximos anos, teve que viver como um foragido, de lugar em lugar, e Saul atrás dele. Então acontece o seguinte nessa caçada. Vamos ler junto esse versículo. Esses versículos, na verdade. Então eles disseram a Davi: esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde Saul estava, cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. 1 Samuel 24, 4, 5, 6. Que ironia, né? O cara que estava perseguindo Davi, foi lá na caverna onde Davi estava escondido. Mas Davi, sabiamente, fugiu do confronto. Apenas cortou um pedaço da capa de Saul, e ele já ficou com remorso disso.
E ele não acabou com a vida do rei, deixou com que o rei saísse. E nisso, Davi saiu atrás dele, saiu da caverna, se prostrou diante de Saul, né? Falou: Saul, eu nunca quis te fazer mal algum, porque você está me perseguindo. Olha que inclusive eu cortei uma capa, um pedaço da sua capa, para você ver que eu não queria te matar. E Saul então olhou para Davi e disse: Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou. Embora o Senhor me tivesse entregado a você, será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ir embora são e salvo? Que o Senhor abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo que você será o rei de Israel e que durante o seu governo o reino continuará firme. 1 Samuel 24, 18 ao 20. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. Pense nos seus inimigos. Hoje Deus vai dar todos os seus inimigos nas suas mãos. Sabe o que você vai ter que fazer com eles? Você vai ter que amá-los. Você vai ter que amá-los. Porque se fosse nós na caverna, o que nós faríamos? Pensa, naquela pessoa que você não gosta, que te persegue injustamente, ela chegaria na caverna onde é que você estava. Você estava com a espada, pronto para matar. O que nós faríamos? O que você faria? Mataria Saul ou não? Mataria seu inimigo? Antes de você atacar todos, ame todos. Talvez Davi morreria. Saul estava com 3.000 dos seus melhores soldados. Já imaginou se Davi tivesse entrado em confronto? Ele morreria, certamente. Morreria, estava com poucos homens, provavelmente eram uns 400 homens. E Davi, mesmo ele sofrendo uma pressão dos seus comandados, para ele acabar com a vida de Saul, ele não o fez. Ele não o fez. E muitas vezes nós temos entrado na pilha de pessoas que nos dizem amigas, talvez até familiares nossos, para nós entrarmos em luta que nós não devemos. E isso causa todo um transtorno, causa toda uma perca para a sua vida. Então não sofra a pressão de amigos e aprenda a amar os inimigos. Nós devemos sim discernir quando é a hora de fugir e quando é a hora de lutar. Há um tempo certo para os dois. Estou dizendo aqui que você vai ter que fugir de tudo, não. Mas antes de você entrar numa batalha, ore a Deus para ver se Deus estará contigo nisso. Davi fazia isso constantemente. Deus, o Senhor vai me dar a vitória? Sim, eu vou te dar a vitória. Então eu vou ir lá. Senhor, o Senhor vai me dar a vitória? Não. Então eu não vou. Nós temos que aprender isso. Quando você foge de uma luta que você não está preparado, você não é um covarde, você é um sábio. Você é um sábio. Muito bem, vamos agora para o último ponto, já estou concluindo. O próximo ponto então é: seja a sua melhor versão. Certa vez eu tive um sonho, onde eu estava numa sala toda branca, e aí eu caminhava até uma pessoa que estava no centro, e quando eu cheguei lá, eu vi que era um general, era uma pessoa muito grande assim, e na impressão do sonho e pelas roupas eu vi que era um general. E aí esse general me dá uma espada. Ele me dá uma espada, e na mesma hora eu digo: não, eu não posso pegar isso aí, eu não posso. E o general falou: não, você tem que pegar, porque é a sua missão. Tempo depois eu conversei com o pastor sobre o sonho, e aí nós vimos que Deus estava confirmando uma parte do meu chamado. Mas eu me lembro muito bem que nós definimos que o sonho vinha de Deus porque eu disse no sonho que eu não era digno. Nós definimos que o sonho vinha de Deus por causa desse reconhecimento: eu não sou digno disso aqui. Por isso, para nós termos uma mentalidade vencedora, nós temos que entender que nós não somos nada. Nós não somos nada. Não somos merecedores de Deus, nem da sua graça, nem da sua misericórdia. Mas felizmente Deus não nos vê assim. Deus não nos vê apenas como uma criatura, mas Ele nos vê como filho. E além disso, Ele nos transforma em embaixadores do seu reino, para defender as suas causas aqui na terra. Então nós temos um valor imensurável para Deus, e para nós vencermos na vida, nós temos que entender isso. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus sobre Davi ainda. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam a serem mortos de espada.
Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Hebreus 11, 33 e 34. Pessoal, Davi, ele não era uma pessoa capaz de governar. Ele era um pastor de ovelhas. Mas quando Deus o chamou, ele acreditou no seu chamado. E foi para o reinado. Ele não ficou pensando, será que era para mim mesmo? Será que isso realmente era para mim? Não, ele soube confiar o tempo certo de Deus. Porque provavelmente, quando Davi foi ungido a rei, ele tinha uns 17 anos. E Saul ainda era rei. E provavelmente quando Davi se tornou rei, ele tinha uns 44 anos. Provavelmente. Então ele esperou todo esse tempo com paciência, sabendo que Deus havia o ungido. O nosso problema é que muitas vezes nós achamos que nós não podemos fazer nada. Eu acho que tem pessoas que o próprio Deus pode chegar, olhar olho no olho e falar assim, vai que você vai vencer. Deus fala, não vou, Deus, não posso. Não, eu sou Deus, eu estou falando para ti, vai. Não, Deus, tem uns caras que é mais crente que Deus. Não, Deus, não vai dar certo isso aqui, não vai rolar. Nós próprios nos colocamos barreiras, nós colocamos desculpas na nossa vida. Mas galera, sinceramente, para Deus as tuas barreiras não importam. Não importam. Se Deus já te deu um chamado, confie nele. E se Deus ainda não te deu um chamado, Ele vai te dar hoje. Amém? Amém. Fuja dessas barreiras que você mesmo coloca em você mesmo. Sabe por quê, irmãos, que eu estou falando isso? Porque você só vai vencer quando você entender quem você pode se tornar. Só quando você entender que você não precisa ser o Zé da esquina. Você não precisa ser um qualquer um. Você nasceu para servir o reino de Deus. Após você entender isso, entender quem você pode se tornar, você vai começar a vencer. Com Deus, nós saímos da pobreza, nós saímos de sermos pobres para sermos servos do seu palácio. E hoje, essa noite, talvez você chegou aqui achando que você é um lixo, que você nunca fez nada na vida de importante, que você é uma pessoa que não tem valor. Mas sabe o que Deus está fazendo hoje, agora? Ele está abrindo esse sacão preto aí, está olhando lá dentro, sabe o que ele está enxergando? Ele está enxergando diamantes, ele está enxergando pedras preciosas. Então acredite, você pode vencer. Você pode vencer, basta você acreditar em si mesmo, você vai vencer nessa vida. Assim como Davi, nós também somos fracos. Nós éramos fracos, mas Deus está nos tornando forte hoje, para nós sermos a nossa melhor versão. E nós temos que entender também que o que a gente cultiva dentro de nós, afetará o ambiente em nossa volta. Se você cultivar um ambiente de derrota, sinto lhe informar, mas você será uma pessoa derrotada. Agora, se você criar um ambiente dentro do seu coração de vitória, que você pode vencer, muito bem, irmãos, você vai ser vitorioso. Esse é o caminho. Davi mais tarde fala em Salmo 113 que ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que nós sejamos companheiros dos governantes e governantes do seu povo. Então Deus traz uma mentalidade vencedora, uma mentalidade real para nossas vidas. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Ele está nos transformando de mendigos para reis. Ele está transformando de mendigas para rainhas. Sabe por quê, irmãos, que Deus faz isso? Porque quando você entender isso, nada vai poder te deter. A terra não vai poder te deter quando você tiver essa mentalidade. E claro, o resultado de tudo isso não é para nós sermos melhores do que as outras pessoas. A vida com Deus não é isso. Não é você ser melhor que as outras pessoas, mas é você ser melhor que você mesmo a cada dia. Nós temos que nos vencer primeiro, para depois vencer no mundo. Tem uma frase que é muito legal, que ela diz o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Nós temos que ser a nossa melhor versão. Nós temos que nos vencer para poder vencer na vida. Conclusão então, meus irmãos: acredite em si mesmo, confie em Deus e abale a todos ao seu redor. Nós temos que acreditar em Deus, temos que acreditar em nós mesmos, fugir de batalhas que nós não precisamos batalhar
e saber que nós podemos ser melhores. Saber que nós podemos ser a nossa melhor versão a cada dia. Então acredite em si mesmo, confie em Deus e avale a todos ao seu redor. Amém.